Consumidores questionam mais uma vez o serviço de água e esgoto de Ribeirão. Mesmo com tantos problemas no abastecimento, as tarifas aumentaram. Os moradores temem as fraudes reveladas pelo ex-diretor do DAERP. O José Eduardo tem uma sala comercial na Lagoinha. O José Renato coordena uma empresa na Vila Seixas. Não são apenas os primeiros nomes e funções que os dois têm em comum. Ambos entraram com processos no DAERP para rever a tarifa de água, que de um mês para o outro teve o valor triplicado, mesmo sem ter o abastecimento todos os dias na torneira. Me admira eu gastar em 2 meses a mesma quantidade de água. No mês seguinte já aumentou para 520, sabe? Então eu acho que isso daí não é uma coisa justa. Porque desde junho veio faltando água, parece coincidência. Sem água para poder chegar num purificador para poder beber, sem água para limpeza, né? Sem água numa torneira para se lavar a mão. E a conta aumentou. Ela aumentou sem sentido, porque o consumo com certeza é menor, porque se não tem água a gente não consegue consumir. Em casos assim, é o consumidor que tem que provar que a cobrança é indevida. Eles ainda não tiveram uma resposta do DAERP, mas acreditam que o problema está no medidor. E eles mesmos viram que o relógio sem água, eu mostrei a torneira aberta sem água, tudo fechado, o relógio rodando com ar. E que esse ar, Cláudia, ele faz o hidrômetro girar. Né, e faz esse consumo, só que a água mesmo na torneira, na caixa d'água, não existe. A situação do José vem de encontro com as revelações do ex-diretor técnico do DAERP, Luiz Alberto Mantilla. Na delação premiada acordada com a Polícia Federal e Ministério Público na Operação Sevandija, Mantilla disse em depoimento que indicadores de perda de água são inventados ou falsos. Um exemplo é a redução de perda de água com vazamentos. Segundo Mantilla, para o índice do município cair de 46,3% para 15,89% em 6 anos, o DAERP fraudou os números cadastrados no Ministério das Cidades. O ex-diretor ainda confirmou as suspeitas de que a autarquia não tem dados concretos e de confiança sobre o consumo e produção de água no município. Esta advogada especialista em direito ambiental lembra que até em questões simples, como o cálculo da tarifa do serviço, o órgão nunca explicou claramente o que é feito. Ninguém dá uma explicação concreta, real, de como é realmente feito essa medição, né? Alguns técnicos dizem que o DAERP não cobra pelo consumo da água, ele cobra pelo abastecimento da água, né? Então a gente não sabe, na verdade, como é que a gente paga. Será que não tem uma ligação, uma fraude nesses relógios? Ligado a isso? Porque se está tudo fraudado lá dentro, isso também pode estar, né? No depoimento, Mantilla também revela a falta de dados no contrato de mais de 68 milhões com a empresa Ingepave, algo que o Comitê da Bacia Hidrográfica e Condema, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, já questionavam. Se você pegar os relatórios do Comitê da Bacia do Pardo, você vai verificar que não bate com os dados fornecidos pelo departamento, né? Então, realmente falta transparência, falta gestão no órgão. A advogada ainda explica que as confissões do ex-diretor do DAERP, bem como novas informações que surjam com a Operação Sevandija, até podem ajudar os processos movidos pelos consumidores, mas isso não é suficiente. Para resolver este problema e garantir que a população não seja ainda mais prejudicada e pague somente por aquilo que usar, é preciso uma gestão transparente. E esse desafio vai ficar para a próxima administração. Uma vez, até numa entrevista de vocês, eu fiz uma comparação com o DAERP e um acidente aéreo. Para você saber qual é a falha do acidente aéreo, você precisa abrir a caixa preta, porque senão você não descobre. E a mesma coisa com o DAERP, trazer à tona, abrir a caixa, ver quais são as falhas, o que é preciso melhorar, adequar a gestão, aí o consumidor sai ganhando, o município sai ganhando. O DAERP, efetivamente, para a próxima gestão, tem que ser a menina dos seus olhos. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. A nova diretoria do DAERP diz que desconhece a denúncia, mas todos os atos da antiga diretoria técnica, contratos e procedimentos internos são revistos. Quanto às contas, o DAERP insiste que elas refletem o consumo do imóvel. Se a leitura não for permitida por algum motivo ou constar vazamentos internos,
certamente o valor será elevado. Agora ao vivo, Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Pussi, eu converso agora com o coordenador de Comissão de Licitação e Administração Pública da OAB, José Carlos de Oliveira. O ex-diretor do DAERP confessou em depoimento para a Polícia Federal que o departamento manipulava os números de consumo e desperdício de água. Este é o tipo de problema que se resolve com mudança de gestão? Boa tarde. Boa tarde. Mudança de gestão e probidade na administração pública. Nós temos que entender o seguinte, que a partir do momento que um diretor relata esses fatos, ele não executa isso por sua própria conta. Na verdade, ele deve estar seguindo orientações do chefe do executivo, não é? Porque uma autarquia, ela segue as orientações da política municipal. Portanto, nós podemos perceber que esse desvio da finalidade pela qual o DAERP existe, não é? Está sendo maculado ou desviado em razão de outros interesses escusos que o Ministério Público e a polícia estão investigando. Qual o grande desafio do DAERP daqui para frente? Olha, me parece que o grande desafio é o novo prefeito de Ribeirão Preto, não é? Ele vai imprimir uma administração voltada para atendimento do interesse público ou de interesse particular e partidário. Começa por aí. A partir do momento, portanto, que o novo prefeito for eleito, ele deve, penso, vir a público e dizer, olha, a administração pública da DAERP vai seguir na busca do interesse público, na realização do interesse social, não é? E aí, provavelmente, nós vamos ter um DAERP que nós esperamos, não um DAERP voltado para ilicitudes, ou acobertamento, ou manipulação de dados com objetivos que sabemos quais são. Vamos falar agora um pouquinho de Câmara, né? Sem definição, a Casa de Leis também está deixando de votar as contas da prefeita Darcy Vera, negadas aí pelo Tribunal de Contas. Eles têm obrigação de realizar a votação até o fim deste mandato? Olha, na verdade, essa prestação de contas vai demorar muito, porque existe aí no direito um princípio da ampla defesa e do contraditório, não é? Então, portanto, não será até o final do ano que isso será resolvido, mesmo porque tem prazos, a prefeita tem prazos para se manifestar, não é? Tem que marcar as reuniões, enfim, tem um processo administrativo para ser cumprido, não é? Agora, o que eles não podem deixar de tratar é do início desse procedimento, que já deveria ter sido iniciado, penso, há algumas semanas pelo menos. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Já, Cláudia.